custos ambientais não são internalizados no custo da carne. O custo ambiental de desmatar a Amazônia não está dentro do preço da carne. O custo do solo que se esvai lá, que o boi pisa e joga para dentro do rio Amazonas, não está no preço da carne. Nem a mudança climática do planeta. No momento que você internaliza esse custo, a carne brasileira seria inviável, seria o pior negócio do mundo. E ela é o pior negócio para o Brasil. Isso é absolutamente indiscutível. Você não pode discutir isso. Não tem como justificar que você vai abalar ecossistemas, vai retirar muito mais do que você recompõe, restitui ao sistema, só para poder exportar para um outro lugar. Que em uma década, de 92 a 2002, mais de 3 milhões de empregos foram fechados nessa área. Quem gera postos de trabalho é a agricultura familiar, não esse modelo do agronegócio. E, além de tudo, quem responde por 70% do abastecimento interno do Brasil, alimentar do Brasil, é a agricultura familiar e não o agronegócio. O agronegócio é para exportação. Então, os países exportadores, e o Brasil aí está se destacando muito, estão exportando soja, e principalmente a soja, que é o produto mais, o carro-chefe dessa equação, basicamente para alimentação animal. Daqui a pouco vai ser impossível, não há terra suficiente para produzir essa quantidade de grãos. O Brasil deveria ser obrigado, em primeiro lugar, a alimentar a sua população e em condições, digamos, saudáveis, e se sobrar e não houver impacto de saúde, impacto ambiental e outros, ele poderia pensar, eventualmente, em exportar algumas sobras. E tem um outro ângulo da questão, que é o Brasil ficar nessa posição há muitos séculos de fornecedor de produtos primários, com pouco valor agregado e com os preços controlados fora do Brasil. São ditados pelas grandes corporações internacionais. Que o potencial consumidor de carne da Europa, dos Estados Unidos, do Japão, precisa saber que essa carne que vem com cheiro de floresta queimada. Ela vem carimbada com destruição da camada de ozônio do planeta, vem carimbada, com toda essa cadeia de sofrimento, de problemas que ela significa. Nós estamos falando em sustentabilidade e praticando a insustentabilidade para as gerações vindouras. Os relatórios da ONU dizem que se todas as pessoas no mundo consumissem como norte-americanos, como europeus ou como japoneses, nós precisaríamos de mais 2 ou 3 planetas como a Terra para produzir para eles. A questão não é apenas brasileira, já que outros países são grandes produtores de todos os tipos de carnes, bovina, suína, avícola e caprino, se você quiser. Tem gente que consome carne de cavalo. Essa carne só alimenta 10% da humanidade, 20%, eu não tenho a conta precisa, mas é uma quantidade pequena. É a quantidade que não passa fome, que se deixasse comer carne, não iria passar fome, porque tem outras alternativas, tem dinheiro para outras alternativas. Agora não. Quando tem 1/3 da humanidade em condições miseráveis, passando fome, ou no limite da fome, nós podemos resolver esse problema imediatamente, liberando o cereal que vai para a pecuária. Então o boi é assim, a opção pelo consumo de carne é sim o principal responsável pela fome do planeta. O Brasil, em 1964, tinha 1% do comércio exterior do mundo, em valor. 40 anos depois, com todos os subsídios e incentivos e todo esse crescimento, ele continua tendo 1% do comércio exterior do mundo, porque os preços são controlados lá fora. Se a gente tivesse hoje a mesma área de pecuária da Amazônia com agricultura, nós estaríamos gerando 20 vezes mais empregos, uma renda muitas vezes maior e provavelmente o impacto também seria menor. Na Amazônia eu conheço mais de 500 projetos bem-sucedidos que mostram uma alternativa para a pecuária aqui, como fazer o artesanato ali, como extrair a madeira de forma sustentável da floresta. Nós teríamos que reduzir a produção, ter outro tipo de produtividade, aí nós voltamos aos valores, isso não é compatível.
O nosso sistema econômico capitalista quer acumulação e quer mais acumulação e mais lucro e cada vez mais lucro. Faz isso às custas de tudo. Nós aqui, não eu, porque não como mais carne, decidi que isso não faz sentido ambientalmente para o meu corpo. Nós é que, enquanto cidadãos aqui do Sudeste, principalmente, consumimos a carne da Amazônia. Então a Amazônia está sendo comida, né, dia a dia, né, e as pessoas não percebem esse ato. Né. E a gente fica olhando aí foto de satélite, foto de queimada, é como ficar olhando a febre, não olhando a doença. A doença é a pecuária e o doente é quem come o boi. Então, por muitos ângulos, essa questão das carnes está sofrendo sérios questionamentos, né? Sem falar nas campanhas em defesa do direito à vida dos animais, que mostram a sensibilidade, a inteligência, a linguagem, a capacidade social, uma porção de qualidades das espécies animais, que são todas elas muito mais antigas e muito mais experientes do que a espécie humana. O modo como os animais de consumo são tratados gera protestos no mundo inteiro. Se já não há dúvidas que os animais são tão sensíveis quanto nós, e se sabemos o quanto eles são pacíficos e inocentes, por que tanta dor e tanta injustiça? Essa coisa que a gente tem até no nosso imaginário, dos animais soltos, brincando, não sei o quê, lá um belo dia ele vai para a panela, aí tudo bem, tarará. Isso mudou. Isso não é mais assim. Mas a indústria continua usando esse tipo de imagem e associando as suas propagandas, mostrando que aquele é um produto, que legal, o franguinho tão bonitinho, tá, mas agora chegou na hora de comer, não tem problema nenhum, vai pra panela, né? Então ela se apropria muito bem disso, que faz ainda parte do nosso imaginário, mas que já não tem uma contraparte com a realidade, porque agora é diferente. Estes franguinhos têm uma vida muito triste e curta. Todos nascem numa chocadeira artificial, aos milhares de cada vez. O primeiro ar que eles respiram é impregnado de formol. Dizem seus criadores que assim eles ficam amarelinhos e isso agrada mais aos clientes. Eles nem sabem quem são. Nunca vão poder sentir a presença de uma mãe, nunca vão abrigar-se sob suas asas, ou mesmo ter a oportunidade de ciscar ou correr livremente. São tratados como coisas. Para os criadores, eles são simplesmente um produto. Amanhã sai 162 mil e no sábado 167 mil. Total por semana